Bem, estamos de volta, né, gente? A nossa proposta agora é de fazer um pequeno exercício com vocês, né? Exemplificamos por meio de Atena Nike, né? Atena vitoriosa, o templo dela, o nosso exercício. E agora nós vamos fazer um novo exercício e dessa vez nós vamos apresentar para vocês um outro templo para que vocês possam estar analisando as características dele, né? E consequentemente perceber as nuances, as características que fazem com que um templo seja diferente do outro, o que o caracteriza e o torna único, enfim. Para tanto, eu vou estar apresentando para vocês esse outro templo aqui, que é uma releitura, gente, do Parthenon, que eu vou apresentar agora para vocês. E para tanto, convido vocês a estar vendo essa análise que nós vamos ter agora. Esse daqui é uma reconstrução do Parthenon feita na cidade de Nashville, nos Estados Unidos. Vejam só que beleza que é isso tudo. Imagine você, a época dos gregos, chegando a um lugar como esse, né? Estão vendo aqui as colunas? Essas colunas são dóricas, né? Como vocês podem ver, não há um detalhe redondo aqui, né? Não existe um detalhe que se acentua, ela é redonda, né? Nessa base, né? Então veja só, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colunas. Logo, octástilo, é um templo octástilo com 8 colunas. Estão percebendo aqui que tem uma outra coluna logo após, ou seja, um outro segmento de colunas. Então, nós temos aqui um templo díptero. Por quê? Nós temos um segmento de colunas à frente e logo depois um outro. Logo, díptero. Se fosse somente um segmento de colunas e não dois, nós teríamos um períptero, né? Bom, outra característica aqui é que ele tem colunas à frente e atrás. Aqui nós temos o esquema à esquerda. Estão percebendo? Logo, se ele tivesse somente aqui à frente, seria próstilo. Como ele tem à frente e atrás, ele é um anfipróstilo, né? Então, veja só. 2 segmentos de coluna, à frente e atrás. Aqui a pronal, anal, a cela, onde se guardavam as oferendas aos deuses, enfim. Bom, vamos avançar um pouquinho mais. Aqui nós vamos apresentar para vocês uma réplica do que seria o Parthenon, ou a colina, né, onde se erigiu o Parthenon. Ela foi feita pelo pintor Leo von Klenze. Veja só, olha que maravilha, gente. Então, os gregos atenienses vinham aos montes, até o monte, né, onde se localizava o Parthenon. Lá existiam vários templos, grandes, pequenos, medianos, né? Estão vendo aqui um pórtico, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, que dava acesso. Uma estátua enorme de Atenas, como vocês podem ver, Atenas vitoriosa. E por fim, o Parthenon. Imagina que maravilha que era isso à época, gente. Aqui dá para vocês terem uma percepção, né? Mas eu acredito que se você pudesse voltar à época, certamente você pensaria cá consigo, ufa, os gregos certamente tinham muita coisa para se inspirar, né? Porque era fantástico toda a arquitetura grega, as características dela, a grandeza, né? Mas é uma grandeza antropocêntrica, como nós dissemos, voltada ao homem, voltada ao olhar humano. Isso é importante de se destacar para que nós criemos, né, diferenciações em relação aos demais povos, né, e percebamos, né, elementos da cultura grega e filosófica, né, nessas produções artísticas. Bom, vamos avançar um pouquinho mais. Como vocês puderam perceber, nós tivemos mais uma vez um people error, né, ou seja, um problema com quem está conduzindo
essa apresentação, no caso eu, né? Então eu vou avançar um pouquinho mais aqui e apresentar mais um elemento aqui, o Templo de Zeus. Veja só que maravilha, em Olímpia. Olha só, estátuas que anunciavam elementos da cultura mítica grega. Olha só, elementos dóricos, algumas gravuras, estão percebendo? Olha o frontão aqui, olha, que contava uma história, segmentos de coluna, estão vendo? Então, de fato, era muito bonito, né? Bom, agora veja, a arte grega ela não era só os templos, né? Então, eu vou apresentar para vocês aqui uma outra manifestação da arte grega, que é os edifícios públicos, né? Os teatros, por exemplo. Então, veja só, aqui eu gostaria de citar o primeiro aspecto, que é a perfeição visual. Lembra da entasis, a tentativa de se adequar o objeto ao olho humano? Isso estava presente nessas produções. Aqui. Então, quando você chegava lá, você tinha à distância a impressão de que era reto, perfeito, enfim, mas na verdade se fazia algumas pequenas alterações para se adequar ao olhar humano. Os assentos da primeira fileira, gente, uma curiosidade, eles eram, aqui olha, eles eram específicos para as pessoas mais relevantes, os generais, os grandes líderes à época que estavam presentes, enfim, eles tinham encosto e apoio de braços. Então perceba, até a época existia, né, uma predileção e um cuidado maior com determinada elite, né? Esse teatro aqui, por exemplo, ele tem uma capacidade de 14 mil pessoas, a inclinação pronunciada era de 26%, mas um detalhe, gente, tal era a perfeição que se levava a essas construções, que os assentos possuíam ranhuras de filtro acústico. Então elas filtravam alguns sons de baixa frequência que não eram audíveis e poderiam atrapalhar a audição humana, e transmitiam para trás o de baixa frequência, de alta frequência. Consequentemente, mesmo que você estivesse aqui no fundo do templo, você seria capaz, ao que parece o PowerPoint está me dando um trabalho novamente, né? Mas mesmo que você estivesse ao fundo, você seria capaz de ouvir o apresentador aqui na frente, né? Então veja, aqui nos teatros se apresentavam peças teatrais, trágicas, né? Que certamente você já deve ter lido alguma coisa a respeito. Nós, em uma outra apresentação, vamos mostrar algumas características da tragédia, enfim. Mas ela não era só isso, gente. Nós tínhamos a estoa, que eram os pórticos tais, como que eu mostrei naquela pintura do Leo Van Cleef, né? Que eram pórticos cobertos para atividades comerciais ou passeio, os estádios para competições atléticas, né? E os ginásios ou palestras para exercícios de luta e ginásticos, né? Bem, agora se fosse para nós analisarmos uma obra, gente, o que você poderia utilizar? Aqui nós temos um exemplo, olha, você poderia analisar uma obra arquitetônica grega a partir de uma ficha técnica, com o título, o estilo, o autor, a cronologia, a localização, a tipologia, a função, o material. Então todos esses elementos são utilizados na arte para estar se avaliando uma produção artística, né? E o mesmo se aplica à produção arquitetônica grega, né? Muito bem frisado pela Rosa Maria Villa Blasco, né? Bom, vamos avançar um pouquinho aqui. Estamos vendo alguns templos do século V antes de Cristo. Estão percebendo aqui a coluna um tanto quanto diferente? Antes nós lidávamos com as colunas dóricas, né? Aqui nós temos elementos da coluna jônica. Estão percebendo
a diferença? O outro era liso, arredondado. Olha o detalhe aqui. Vamos avançar. Ops, voltamos aqui. Aqui, se fosse para voltar aquele exercício, né? Vamos pensar o templo de Atena Nike. O título dela, o estilo arte grega, o autor Calícrates, cronologia século V a.C., localização na Acrópolis, né, de Atenas, que esquecemos de falar, né, que colina onde se localizava o Párteno era a Acrópole, né? O tipologia é um templo, a função, né, guardar a imagem, tesouro da divindade, os materiais, enfim. Convido vocês a olhar com maior atenção esse item, depois voltar aí no seu vídeo esse item e olhar com detalhe como é que se pode avaliar uma obra arquitetônica, enfim, para você poder fazer uma análise bem cuidadosa, de fato olhar e ver, né? Bom, e a arquitetura helenística, gente? Ela veio com Alexandre Magno, né? Se generaliza o teatro ao ar livre, passa-se a ter uma monumentalidade que à época do período clássico grego não havia, né? E aqui nós temos, por exemplo, uma típica arte grega helenística, né? Que é o templo de Zeus, em Pérgamo. Esse templo, diga-se de passagem, ele foi apresentado aqui numa exposição chamada Deuses Gregos. É claro que em versão miniatura, né? Pelo Museu Pérgamo de Berlim, né? Nós felizmente tivemos a sorte de assistir essa apresentação. Isso daqui é belíssimo, gente. Esses detalhes aqui são monumentais, enormes. Bom, vamos avançar um pouquinho mais. Olha só a diferença. Perceba o tamanho, como é que muda a relação dele? Bem, agora, gente, a nossa proposta é lidarmos com a escultura. E para tanto eu peço para vocês um pouquinho de paciência. Nós vamos finalizar essa apresentação para no próximo vídeo, né, no segmento de vídeo, apresentarmos as características da escultura grega. Obrigado, gente. Até daqui a pouco.